Então, galera, em 1976, o Dr. Henry Hamlis inventou a manobra de Hamlis, né? Que é a manobra de desengasgo. E também ele inventou a cânula de pneumotórax, né? Hoje em dia, o protocolo para desengasgo total ele foi alterado para golpes dorsais primeiro, depois a manobra de Hamlis. A manobra que sempre salvou vida está vindo em segundo, né? Eu achava que deveria vir em primeiro, mas talvez seguindo protocolos austríacos, né, da medicina austríaca, que não fazem a manobra de Hamilton, talvez eles tenham seguido esse protocolo, tá? Mas eu desconfio, né, por conta das brigas que tem de filhos, do nome da manobra, de talvez de patente, dessas alterações. Mas vamos lá. O doutor Henry Hamilton ele era contra o golpe dorsais para vítima de engasgo total, porque o alimento poderia descer para a traqueia e ficar mais engasgado, né? Ficar mais difícil de retirar. Isso são estudos aí que a gente pode buscar na internet, você vai ver que tem essas declarações, tá? Agora vamos falar aqui das paradas cardiorrespiratórias. Nós temos as paradas cardiorrespiratórias, cujo DEA faz a leitura, que são ataque cardíaco ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. São os dois ritmos que o DEA vai indicar choque, né? E nós já sabemos que a maior parte das paradas cardiorrespiratórias tem origem em questões coronárias, né? Veias do coração ali, algum problema. De imediato, quando você se depara com uma PCR, é possível que o ritmo seja chocável, tá? Na maioria das vezes. Só que não tendo ideia lá de imediato, esse ritmo ele vai fazer um avanço, ele vai avançar para um ritmo não chocável, que pode ser desde uma sistolia como uma ESP, né, atividade elétrica sem pulso, que ali já se avançaria para o ritmo não chocável. E aí vai ser feita a cardioversão química, com utilização de medicamento, adrenalina, né? Embora todas as paradas recebam adrenalina depois do tratamento, no tratamento imediato a adrenalina vai ser ministrada para ritmos não chocáveis, tá? Que a adrenalina vai fazer a dilatação, conhecida como epinefrina também. Só que nós estamos numa era tecnológica de muitos avanços, né? E às vezes eu me pergunto por que não pode dar choque nas outras paradas cardiorrespiratórias. É porque as outras paradas não são indicação de choque, elas não emitem pulso. O DEA, ele precisa ter um pulso, né, elétrico para poder fazer a emissão. Ele faz a leitura daquilo, ele descobre nas configurações dele que se trata de ritmo chocado. Mas não poderia existir outro equipamento que fizesse alguma coisa. O choque ali é dado de fibrilação em Joule, né? Poderia ser um equipamento que desse um choque preciso, ou um tipo de uma radiação, alguma coisa, né? Que pudesse fazer com que outras paradas cardíacas fossem tratadas com um equipamento, talvez um DEA do futuro, um DEA avançado, ou alguma coisa que já pudesse medicar essa pessoa, porque até a chegada do socorro especializado, muitas vezes não vai dar tempo, né? As reanimações, elas precisam ser feitas, lógico, você não pode parar, e a gente precisa também de ter de posse equipamentos de massagem cardíaca. Por quê? Porque esses equipamentos eles têm uma autonomia muito boa, eles funcionam de uma forma, para você ter ideia, só os profissionais treinados conseguem chegar ao nível desses equipamentos. Então, a gente precisa tratar as paradas cardiorrespiratórias de forma mais séria, né? Tendo o DEA em todos os estabelecimentos de grande circulação, nas academias, precisamos de ter o DEA. E nós, bombeiros civis, precisamos fazer um levantamento de estudos como animais peçonhentos, ataques de cães, coisas do dia a dia, pessoas traqueostomizadas, crianças com traqueostomia zero, que podem morrer se sair aquela traqueostomia num acidente ou se for retirado. E aí a gente tem que discutir se aquilo ali vai ser um procedimento invasivo. Eu não considero invasivo, porque se a criança tira e não é recolocado a cânula interna, ela morre, né? Se for uma cânula zero, porque a carnezinha ela fecha, o espaço não está preenchido. E se a gente faz um procedimento invasivo quando vai fazer a colocação de gases dentro de um corte no pescoço, que é um procedimento invasivo, você está com a luva, está com as gases, mas está entrando com esse material dentro da pessoa. É um procedimento invasivo para salvar a vida. E não é importante salvar a vida de uma pessoa tracostomizada. Então a gente tem que começar a fazer estudos mais específicos.
relacionados a isso, porque você pode pegar uma ocorrência de uma pessoa com traqueostomia afogada, você pode pegar várias ocorrências do dia a dia, e isso tem que ser relatado, estudado, conversado, né? Para a gente poder se aperfeiçoar cada dia mais. Como eu faço no ataque de cães, se eu pego uma situação no meu trabalho, né? Tem lugares que tem pet shop, tem lugares onde as pessoas entram com os animais, tem pessoas que andam na rua sem a coleira, sem a focinheira. Então, tem lugares que você vai ter contato com animais peçonhentos e muitas vezes a ingenuidade é a causa da morte de muita gente. Eu falei, fiz um vídeo sobre raiva, porque eu achei muito importante falar sobre isso. A raiva, ela é praticamente quase erradicada no Brasil em relação a cães e gatos devido à vacinação, tá, gente? O Brasil está de parabéns nisso aí. Não podemos afrouxar na questão da vacinação. Só que aqueles macaquinhos chamados saguis, os pais levam as crianças para alimentar, ingenuamente, não sabem que aqueles animais transmitem a raiva, né? A hidrofobia, não lembro o nome, que é a doença da raiva, tem esse nome, né? Porque a pessoa não consegue beber água. E é quase 100% letal. Quando alguém sobrevive, fica com sequelas quase morto. Quase não fica bem, né? Então, você vai levar teu filho, aqueles macaquinhos bonitinhos, tu vai dar um alimento, aquele bicho pode ter o vírus da raiva. E isso é letal para sua família. Então, esses alertas já deixam a população mais consciente. Poxa, eu não vou alimentar esse animal. Eu não vou ficar ali próximo desses animais, nem levar meus filhos, porque é uma doença fatal, gente. Existe vacina para raiva, existe soro para raiva, né? Que a vacina é dada para quem é mantenedor, para quem trabalha em caverna, para quem trabalha na parte da ciência, desenvolvimento das vacinas, e ela é dada para essas pessoas, tá? Quem trabalha em caverna por conta dos morcegos, que são também transmissores da raiva, né, atualmente. E são os que mais conseguem ficar com o vírus dentro do corpo, né, mais tempo. E não se sabe por quê, né? Esse único mamífero que voa, né? Não se sabe por que ele consegue ficar mais tempo com o vírus. Porque geralmente animais morrem em 24 ou 48 horas. Tá? Então, para o ser humano é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que passa do bicho para o ser humano. Do bicho para o animal. Do bicho para o ser humano. Chama-se zoonose. Então, é muito cuidado com esses macaquinhos, né? E com outros tipos de animais que podem também transmitir, né? Outros primatazinhos também podem transmitir, micos, né? Então a gente tem que ter uma série de cuidados e falar muito sobre isso, porque eu vejo que ainda há muito desconhecimento em plena era da informação, a desinformação ela é desencadeada. Então, vídeos têm que ser bem específicos. Quando eu falo ali, às vezes eu brigo, cara, tá fazendo um vídeo sobre escorpião, fale tudo, fale dos polos, referência, Rio de Janeiro, Hospital Pedro II aqui em Santa Cruz, Zona Oeste, Lourenço Jorge, hospitais de referência e tratamento de animais peçonhentos. Site Sorujá, tem o site do Gov que você consegue descobrir os polos, porque não é qualquer emergência que tem esse material, porque ele é congelado de 2 a 8 graus positivo. Tem que ter geladeira especial. Embora exista soro em pó para serpentes, né? Grupos de serpentes. Então, gente, é muito importante o trabalho que a gente faz, porque isso traz informações, traz conhecimento, e isso desenvolve o que? Vai desencadeando conhecimento generalizado para todas as outras pessoas que muitas vezes ali não vai saber o que fazer. Crianças de 10 anos para baixo, idosos, pessoas com problema cardíaco, problemas de saúde, são pessoas que estão em alto risco se for picado por um escorpião amarelo ou marrom. Tem que tomar o soro anti-escorpiônico em até 3 horas, porque senão vai morrer, tá? E quando não morre, fica com sequelas. Pessoas comuns, se não tomar o soro a cada 24 horas, 43% de chance de ter problemas gravíssimos do coração. Então, você não vai levar para uma unidade, um UPA, não liga para o corpo de bombeiro, peça o telefone do polo, ligue para o polo, né? O endereço e o telefone, ligue para saber, pode estar acontecendo um apagão, né? Nessa época de ventania e não ter ali a geladeira em funcionamento. Sem a geladeira em funcionamento, o material está inutilizado. Tem também todo o trâmite, esse material ele tem assim um trâmite, acho que anualmente vai sendo trocado, né? Porque perde a sua eficácia. Então, gente, é muito importante a gente falar sobre isso. Já poderíamos ter polos de drone, cara, fazendo entregas de medicamentos assim, né? O Brasil está muito atrasado nesse quesito, né? Nós temos aí a bateria de níquel 63, que dura 100 anos, né? Mas não sei se é fácil de ter.
Ela é utilizada nos marca-passo cardíaco, níquel 63, se eu não me engano. Bateria que dura mais de 100 anos, dá para fazer até um drone mosquito com aquilo, porque a autonomia é muito boa. Então, a gente já tem que pensar na era drone, na era carros elétricos, na era onde você leva o medicamento daqui para aquela pessoa que foi picada lá no bairro porque não tem o polo, né? E rapidamente, através dos sintomas, o médico já sabe avaliar e rapidamente o drone vem e entrega, ou alguma coisa nesse sentido, porque muitas tecnologias vão sair. Então, na questão aí do DEA, possivelmente já tem um DEA mais avançado, né? Que ele consegue, você tem um equipamento que você fazendo a RCP, ele te diz se a tua perfusão está correta, se a profundidade está correta, se o teu ritmo está correto, né? E é muito legal esse equipamento. É um DEA de treinamento que, infelizmente, a gente quase não vê. O DEA é igual a segunda perna do Saci, né? É igual o gol de letra de Saci, ninguém consegue ver. Tá complicada a situação.